Quando Raquel abriu a porta, se deparou com Theo ali. Ela perguntou onde ele aprendeu a bater na porta assim. Mas ao obter como resposta apenas o silêncio, ela percebeu que a maldição enfim se manifestou. Ela sabia que estava prestes a acontecer, mas Theo parece muito pior do que ela imaginava. Então ela mandou o Marcos sair e o Theo entrar. Theo logo desabou sobre ela, e Raquel perguntou como ele pôde soltar todo esse peso nela. Ele acha mesmo que ela aguenta? Ela então começa a puxar ele, enquanto pede que ele a ajude. Eles estão quase chegando no sofá, e ela pede que ele acorde para conseguir se sentar. Mas Theo diz não querer se sentar. Confusa, Raquel pergunta se ele quer continuar assim. Ele está falando sério? Theo começa a se esfregar nela, e ela pergunta onde ele estava. Ele murmura algo, mas ela não consegue ouvir. Com alguma dificuldade, ele começa a dizer que não conseguiu matar ninguém. Raquel então percebe que ele foi lidar com alguém. Mas é estranho que alguém tão acostumado a matar não conseguiu. Só que onde ele estava? Theo continua a dizer que toda vez que a vê, quer abraçar e beijar ela. Surpresa, Raquel pergunta se ele está se confessando agora. Mas então, ele simplesmente cai, levando ela junto. Ela diz que ele fica muito sem graça quando para de falar no meio assim. Mas tudo bem, ela irá esperar até que ele tenha coragem de continuar, pois ela é muito boa em ficar esperando. Mas ela pede para ele, por favor, algum dia, terminar de falar. Quando o Duque Hersman chega em casa, vê tudo pegando fogo. Um homem vem correndo até ele e diz que o Grão-Duque chegou e... Mas o Duque diz que é impossível não saber isso vendo aquelas chamas. Então ele pergunta se sobrou alguma coisa intacta. O homem diz que o Grão-Duque simplesmente veio e destruiu tudo, sem dizer nada e sozinho. Chamas que mesmo ao jogar água nunca se extinguem, como se tivesse um ego próprio. O Duque nunca imaginou que entenderia por que o imperador teme tanto Flaxville. Theo não precisa de um exército, pois um único homem é capaz de destruir tudo e exterminar quem ele quiser. Os rumores de que é capaz de terminar esse império sozinho não eram exagerados. Aquele maldito fingia ser certinho, mas é um louco por mulheres. Então o Duque manda prepararem as coisas dele, pois ele irá fazer uma viagem. A notícia desse aviso do Grão-Duque a ele deve estar se espalhando pelo Império, então eles não têm tempo. O único jeito de lutar contra o poder tão esmagador é ter algo que possa ser à altura. Então é assim que a ganância pela magia floresce. Isso provavelmente tem a ver com a acusação de tentativa de homicídio, o que significa que o Grão-Duque se apaixonou pela Duquesa Agnus, já que é impossível um homem que nunca teve interesse por nada fazer algo assim se esse não for o motivo. Ele provavelmente irá reagir caso qualquer coisa aconteça com a Duquesa. E para cutucar um vespeiro, ou melhor, para matar um monstro, é preciso outro monstro. Então os experimentos terão que progredir. Jael e Noel foram visitar a Duquesa. Jael, todo empolgado, chamou Raquel de tia. Mas o Duque Nós o repreendeu pela falta de educação. Depois, o Duque cumprimentou a Duquesa. Raquel agradeceu por eles terem vindo. O Ducado Nós é constituído por uma família de cavaleiros e é o único entre os 4 ducados do Império que fabrica armas. Apesar da diferença de idades, eles têm a mesma posição, e o Duque Nós é alguém em quem ela pode confiar. Além do que, também tem aquilo da história original. Eles perguntam a respeito da Liz, e Raquel informa que ela está estudando, mas logo terminará a aula. Então pergunta se eles gostariam de esperar na sala de estar. O Duque diz que é uma ótima ideia,
enquanto os meninos estão praticamente se matando. Já faz muito tempo que eles se viram. Então Raquel se pergunta se Alice ficará feliz em encontrar seus amigos. Apesar da história original já estar distorcida, ainda devem existir coisas que continuam como ela se lembra. A partir de agora, Raquel irá criar a versão perfeita ela mesma. Tudo pensando na Liz e no Theo. Dante está recebendo o Theo muito animado. Theo está confuso com essa recepção alegre, enquanto atrás, Arthur parece acabado. Dante diz que organizou tudo que o Theo precisa olhar, e ele pode começar com aqueles se preferir. Arthur sussurra pro Theo que se tivesse demorado mais um dia para cair o salário na conta, as coisas teriam ficado bem sérias ali. O Dante já estava perto do surto até o salário cair. Só que Dante aparece atrás deles, de forma assustadora, perguntando o que eles estão sussurrando. Rapidamente, Theo diz que quer olhar os trabalhos, e Dante mostra a ele onde estão. Só que antes dele relatar tudo o que aconteceu no período dele como Theo von Agnus, Dante pergunta sobre o pequeno incidente dele no Ducado Heresman. Theo diz que se ele for reclamar, mas rapidamente Dante diz que é claro que não. Foi incrível! Finalmente o Theo trabalhou em algo que preste. Theo fica completamente confuso com isso. Então Dante explica que ele não gosta que eles tenham sofrido tão pouco por terem tocado na pequena jovem senhorita dele. Mas como assistente do Theo, ele está feliz com a decisão que ele tomou. Então Dante pergunta se a pobre jovem senhorita dele se machucou muito, e diz que ele mesmo abriu um processo contra o Duque, já que aquilo foi tentativa de assassinato. Se o julgamento ocorresse ali e não na capital, aquela família demoníaca já estaria condenada à pena de morte sem pensar duas vezes. Theo tenta dizer que a pirralha meio que provocou, mas é interrompido pelo Dante, que continua a dizer que, além disso, a jovem senhorita Heresman precisa ser banida de todos os eventos e nunca mais mostrar seu rosto na alta sociedade novamente. Ele nem consegue imaginar o quão assustada a pequena jovem senhorita dele ficou. Mas agora que o Theo parou pra pensar, por que diabos o Dante está falando que a Liz é a jovem senhorita dele? Mas de repente, Dante ativa o modo profissional e diz que irá começar o relatório. Depois do aviso do Theo, era esperado que o Duque Heresman ficasse trancado dentro do palácio com medo de sair. Mas diferente das expectativas, ele tem frequentemente saído. Nenhuma dessas saídas foi em direção ao Palácio Imperial. E a filha dele desapareceu também. Theo pergunta se o Dante descobriu para onde ele está indo. Dante informa que eles descobriram o local. No entanto, é um lugar de difícil acesso, então levará um pouco de tempo para adentrar. Mas além da localização ser estranha, toda a segurança em volta do lugar é veementemente mais rigorosa que o normal. Theo comenta que certamente tem algo aí. Ele pergunta se é uma propriedade da família imperial, pois talvez tenha relação com aquele experimento. Dante pergunta se ele está se referindo àquele experimento realizado pelo antigo imperador de 2 gerações passadas. Com todas as informações que eles têm, Dante acredita que aquilo tenha sido descontinuado há muito tempo. De qualquer forma, era um experimento inútil, sem qualquer chance de sucesso. Theo diz que é um experimento que nunca teria sucesso, mas que ainda o incomoda. Dante diz que irá dar uma olhada por via das dúvidas. Talvez tenha alguma coisa que passou despercebida nos documentos antigos. Theo pensa que essa maldição foi criada por algo parecido com aquele experimento. Então isso é algo que continua incomodando, mas ele espera que não seja isso. O Duque Noz diz que ouviu sobre o que aconteceu há pouco tempo e pergunta se a Liz está bem. Raquel diz que sim. O sumo sacerdote a curou, mas... O Duque completa dizendo que foi um incidente terrível e que se coisas como essa continuarem acontecendo na vida dela, não será nada benéfico para Liz. Ele então estende uma carta para ela
E Raquel percebe que é mais uma carta do Marquês. O Duque comenta que a influência da Imperatriz ainda é bem forte. E Raquel pergunta se a situação da família imperial está muito caótica. O Duque então diz que, para ser sincero, ele foi até ali porque foi basicamente obrigado, já que ele não tinha qualquer vontade de visitar ela por esse motivo em específico. Mas Raquel diz que ainda assim ele está ali, o que significa que eles ainda possuem força. O Duque diz que tanto a riqueza quanto a autoridade da família da Imperatriz ainda são questões indiscutíveis. Eles desejam conversar diretamente com a Raquel, caso a resposta dela demore demais. Raquel pergunta se ele tem alguma ideia do que seja. Mas o Duque diz que tudo o que sabe é que não é um mau acordo para Raquel. Raquel se pergunta se o Marquês teme que ela não saiba a real situação. O objetivo deles é provavelmente transformar o segundo príncipe no imperador. Ou, em outras palavras, matar o imperador atual. Eles querem que o segundo príncipe, que tem a linhagem do Marquês, seja o próximo imperador. Enquanto a situação continuar a mesma e o imperador atual não morrer, o próximo na linha de sucessão é Edwick. Ele está tentando usá-la para impedir algo que ela deseja. E ainda tem coragem de falar que não será um mau negócio para ela? Tudo isso simplesmente por ela não ter boas relações com o imperador atual? Então ela diz que essa oferta é um pouco descarada. O Duque pede que ela tenha cuidado, pois haverão muitos outros além dele. Raquel então diz que mesmo que os Agnos sejam inimigos do imperador, ela não irá se aliar ao Marquês. E o Duque comenta que ela se parece muito com o antigo Duque. Surpresa, Raquel pergunta se com seu pai. Mas ela pensa que a Raquel foi criada apenas por empregados, sendo negligenciada durante toda sua vida. Então ela não tem memórias claras de seus pais. O Duque nos explica que o antigo Duque Agnus era muito firme e direto. Um homem que nunca parecia se abalar. Até mesmo quando era um vassalo real, era um homem assustador. Mas no fim, era apenas um homem. Um homem que possuía suas falhas e cometia erros. Um homem que o Duque Nós temia ver colapsando. Raquel pode não gostar do tratamento que recebe, e o Duque se preocupa com o fato dela ser muito jovem. Mas o filho e a nora dele são muito mais velhos que ela. Inclusive, a nora dele é 8 anos mais velha. Mas assim que ouviram que os gêmeos eram amaldiçoados, ambos enlouqueceram. A nora dele abusou das crianças, e o filho dele tentou matá-las. Ambos constantemente jogavam a culpa um no outro por terem tido gêmeos. E, por fim, acabaram se divorciando antes mesmo das crianças desmamarem. O que ele quer dizer é que as pessoas perdem o juízo com superstições, enquanto a Raquel está lidando com problemas reais. E isso é incrível. Raquel é incrível por aguentar tudo. Ela percebe que ele está preocupado com ela, sem qualquer má intenção. Ela jamais imaginou que receberia ali algo que nunca recebeu dos seus pais. Então, do fundo do seu coração, ela agradece. Raquel está vendo que todos os juízes se aposentaram. Pelo visto, não restou nenhum único juiz. Marcos comenta desanimado que as consequências daquele incidente foram devastadoras. Ele tinha imaginado que Raquel tinha pedido para o Theo fazer aquilo. Com aquele incidente, Marcos está se referindo à destruição da mansão Harrisman. Como os Harrisman são dos pilares da alta sociedade, eles possuem grande facilidade em usar rumores. No entanto, eles também se tornam os mais vulneráveis. A proteção da mansão dele, que deveria ser absoluta, foi esmagada como uma formiga. O prato cheio parece se tornar chacota. Mas ainda assim, mesmo que virem piada, o grande problema é que o causador de tudo é o Lexville. O que deixa claro para todos que o imperador não tem qualquer autoridade sobre o homem mais poderoso do império. Então, nesse caso, se algum juiz ficar ao lado dos Agnos, terá grandes problemas com o imperador. E se ficar ao lado dos Harrisman,
terão problemas com Grão-Duclexville. Ambos os lados podem dizimar a família deles sem qualquer misericórdia. Então estão optando por não tomar partido e se aposentar. Esse nível de desistência judicial é algo sem precedentes em toda a história da corte. Começaram a ter discussões internas sobre as regulamentações em relação a isso, mas nem mesmo foi possível marcar uma data para o julgamento. Eles têm que agir em momentos como esse, mas o mais importante é tornar a opinião pública a favor deles. Quando Raquel abriu seus olhos naquele corpo, ela não sabia nem por onde começar. Mas agora ela tem mais coisas do que jamais imaginou. Ela precisa organizar um evento para mostrar a grandeza e riqueza daquelas terras e enaltecer ainda mais a existência da Liz. Nesse momento, Liz entra na sala. Raquel cumprimenta Liz, encantada com a fofura da irmã, e pergunta se ela já está pronta. Liz responde que sim. Raquel pensa que, no entanto, tudo será feito quando as feridas do coração da Liz se curarem. Assim, elas partem para um passeio. Raquel está dizendo para Bella que ela não precisa ficar nervosa, pois Raquel não irá repreendê-la pelas coisas que ela fez. Raquel então pergunta se a Liz está passando por momentos difíceis, considerando todos esses incidentes. Bella pergunta se a Raquel diz psicologicamente. Raquel confirma. Ela quer saber se a Liz precisa de um psicólogo ou algo assim. Bella fica surpresa, mas responde que não, pois a Liz já superou tudo, bem mais rápido do que ela imaginava. Como a Raquel cuidou dela, a Liz se recuperou rapidamente do choque e já está bem. Mas então ela diz que, parando para pensar, e desesperada, Raquel pergunta se então tem algo. Bella diz que a Liz perdeu o bichinho de pelúcia que a Raquel deu de presente para ela, e agora está bem chateada por ter perdido. Já que aquele foi o primeiro presente da Raquel, Liz havia se apegado muito ao bichinho. Raquel diz que se for isso, então ela irá comprar outros para ela, mas questiona se é mesmo só isso. Bella diz que a Liz não queria que ela contasse isso, já que a Liz temia que a Raquel ficasse chateada. Mas... já na cidade, uma carruagem acaba de chegar, e a pessoa que desce dela reclama de frio. É a Raquel, que pergunta que tal se elas voltarem quando o tempo esquentar um pouco. Mas rapidamente, Liz recusa a sugestão, dizendo que não está com frio, mesmo estando completamente agasalhada, e que vai manter a Raquel aquecida. Depois de conversar com a Bella, Raquel passou por todos os lugares onde a Liz passou, mas não conseguiu achar o coelho. Então elas foram até a parte comercial da cidade para comprar um brinquedo novo. Será um presente surpresa. Após Liz espirrar, Raquel diz para elas irem para outro lugar, enquanto Liz continua a dizer que não está com frio. Raquel pensa que, se ela não se engana, tinha uma loja de brinquedos por ali. De repente, Liz vê algo e para. Ela segura a mão da Raquel e vemos que ela estava olhando para uma mãe e uma filha. A criança agradece à mãe, dizendo que nunca esteve tão feliz e que esse é o melhor aniversário de todos. A palavra aniversário ecoa na mente da Raquel. Então ela diz que a Liz também nasceu no inverno, certo? Liz confirma, mas diz não saber o dia em que nasceu. Raquel então sugere que elas façam uma coisa diferente. Ela pede que a Liz escolha um dia, e esse dia será o novo aniversário dela. Confusa, Liz pergunta se aniversários não são para celebrar o dia em que nasceu. E Raquel responde que normalmente sim, mas a Liz é especial. Então escolha especial para uma pessoa especial. Raquel então manda ela falar uma data rápido. Papum! Se falar a primeira data que passa pela cabeça, sem pensar, significa que foi escolhido pelo destino. Liz pergunta quando é o aniversário da Raquel, e Raquel responde que dia 23 do mês da primavera. Liz então diz que o seu aniversário será no dia
Mas isso só vamos saber no próximo episódio. Só que vocês ainda podem chutar nos comentários o dia e vamos ver quem é que vai acertar. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que vai gostar também e se inscrever no canal para não perder os próximos. E se quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar um membro. Obrigada por assistir e até a próxima!